Você diga para ele graça e paz, diga paz do Senhor, diga boa noite, diga para ele seja bem-vindo em nome de Jesus. E agora você pode se sentar, fique à vontade em nome de Jesus, amém, pessoal? Deus tem planos, Deus tem bênção e Deus fará milagres, amém? Sejam todos bem-vindos, vocês também que estão nos assistindo através da minha página no Facebook. Para mim é um imenso prazer poder ter a liberdade de poder entrar na sua casa e poder participar da sua vida neste domingo de louvor e adoração ao Espírito Santo. Eu sou Adécimo Silva, sou pastor na Igreja da Graça, eu faço parte da equipe do missionário R.R. Soares e para mim é uma alegria poder compartilhar com você algo que o Senhor Deus tem nos dado, que é a sua santa palavra. Fique ligadinho conosco desde agora até o final dessa live, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Live não, culto ao vivo, né? E Deus vai te abençoar em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus, pessoal, porque Ele merece, amém? Eu preciso ir direto ao que Deus me deu, porque o nosso tempo ele é curto, mas eu creio que Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar. Hoje ainda pela madrugada, quando eu vim para a igreja, pedindo a Deus uma palavra por vocês, Deus ele falou fortemente. Eu tinha várias opções, mas a palavra que mais gritou na minha alma foi a respeito do poder do perdão. Muitas pessoas, irmãos, não têm noção da necessidade do perdão. Eu acredito que perdoar é um benefício mais propriamente a mim do que quem me ofendeu. Essa é a mais pura verdade. Porque nós vamos ver no decorrer das mensagens que quando eu escolho não perdoar, a Bíblia fala que o resultado é que eu acabo não sendo perdoado. Pessoas que falam assim, pastor, eu não tenho que pedir perdão por nada e não tenho que perdoar quem quer que seja. O ofensor é que tem que se virar. É aí que você se engana. Nós pegamos o exemplo do Senhor Jesus. A Bíblia fala quando ele foi pego pelos servos dos sumos sacerdotes, pelos soldados. A Bíblia fala que ele foi posto no madeiro, foi esbofeteado, cuspido, suas vestes foram rasgadas. E naquele momento a única palavra que Jesus liberou foi, Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então nós precisamos ter esse mesmo amor, esse mesmo carinho quando se trata desse assunto, perdão. Amém, pessoal? E tudo começou em Gálatas capítulo 2, 20. Vamos lá? Hoje à noite eu vou aproveitar, vou pegar só pelo telão que fica mais fácil. Gálatas 2, você já tem todos os versículos aí? Amém. Diz assim, ó, já estou crucificado com quem, pessoal? E vivo agora não mais, mas Cristo agora vive. Continua, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa palavra eu sempre uso nas nossas orações de Santa Ceia. Se você é uma pessoa atenciosa, você vai ver que praticamente toda a Santa Ceia eu falo essa palavra. Já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E quando se trata de Cristo viver em nós, ao mínimo nós temos que ter o mesmo procedimento, as mesmas ações que Cristo, irmão. Até porque a palavra cristão significa parecido com quem? Com Cristo. Eu tenho que ser parecido com o Senhor Jesus. E se nós pegarmos agora e fazermos uma análise do ministério do Senhor Jesus na terra, nós vamos ver que ele fez muitas coisas. A Bíblia fala que uma das coisas que ele fez foi curar. Embora muitas pessoas hoje não acreditam na cura divina, muitas pessoas hoje não têm esse coração, são incrédulos, e a Bíblia fala que o Deus desse século é que tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz desse evangelho. Então hoje nós vemos que Jesus cura, e é uma missão nossa também. A Bíblia fala que quando ele chamou os discípulos a si, a Bíblia diz que Jesus deu a eles o poder para curar. E ele diz mais, e esses sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Então, peraí, se há alguém na minha família enferma, se existe alguém na minha família enfermo, se existe alguém na minha família vivendo algum momento difícil, eu tenho comigo o nome de Jesus para fazer isso. Filipenses 2,9 diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada pelo seu sangue, temos hoje o direito legal de curar enfermos e de expulsar os demônios. Então comece a falar isso para Deus hoje. Diga, Deus, eu não quero que essa bênção, esse milagre, se manifeste somente em mim. Repita comigo, diga, Deus, eu não quero que essa bênção e esse milagre se manifeste somente em mim. Diga, eu quero que ele se manifeste também através de mim.
É isso que você precisa colocar no seu coração. Deus, eu sou um agente da luz, eu sou um cidadão do céu. E aonde houver as trevas, a luz vai dissipar todas e qualquer tipo de trevas. É o que nós precisamos colocar em nossos corações. Então Jesus curou muito, Jesus libertou muito, mas se tem uma coisa que é o tema central da Bíblia Sagrada, Jesus também perdoou muito. Olha só o que Deus nos ensina. A Bíblia fala que muito se perdoa aquele que ama. Então realmente, se eu amo as almas, se eu amo as vidas, se eu amo as pessoas que estão à minha volta, eu preciso ter um coração inclinado sempre a perdoar. Então eu tenho no mínimo que ter essa natureza em mim. Mas algumas pessoas acabam tendo problemas em relação ao perdão, porque quando você olha para a palavra perdoar, se você dividir ela em duas partes, a primeira nos dá a sensação de que nós estamos perdendo alguma coisa. Algumas pessoas na carne pensam da seguinte maneira: não, pastor, se eu perdoar o que esta pessoa me fez, de certa forma é como se eu estivesse concordando com ela. E é aí que você se engana. Porque, na verdade, perdoar, a primeira parte, se você dividir, parece que você está perdendo alguma coisa. Mas se você prestar atenção na parte final, significa doar. Ou seja, você, na verdade, está doando à pessoa o direito dela se reviver com Deus novamente, irmão. O perdão, ele tem o poder de nos religar. Por que hoje Jesus nos perdoou? Porque ele nos religou novamente para Deus. Então está na hora de você verdadeiramente fazer um exame no seu coração e ver se dentro dele realmente existe o perdão que você julga ter perdoado. Tem que olhar para dentro de si e ver aquelas pessoas que te ofenderam, que te magoaram, que te entristeceram, que de alguma forma lhe roubou a alegria, lhe tirou o prazer da vida, se você realmente a perdoou. Porque não existe absolutamente nada nesse mundo que seja grave o suficiente que não mereça perdão. Não tem, irmão. Você pode citar qualquer uma das piores atrocidades neste mundo, mas você nunca vai encontrar uma à altura que não precisa-se de perdão. Todos nós precisamos. Isso para Jesus era tão importante que, primeiro, nós vemos que é o tema central da Bíblia. Se você começar a fazer teologia, se você começar a fazer um estudo bíblico, se você entrar para a nossa Academia Teológica da Graça de Deus, que é a grade, que nós não temos aqui ainda, mas nós vamos ter em nome de Jesus, amém, pessoal? E espero ser eu o primeiro a fazer essa grade aqui. Vamos orar, né, para que ano que vem tudo normalize e a gente consiga fazer essa grade, nem que a gente faz em trancos e a barrancos, porque nós não temos uma estrutura, uma sala de aula, né, propícia para isso, mas nós vamos dar um jeito. Nem quero eu começar a fazer a grade com vocês, vocês aprendem e eu também. Então, se você for para qualquer curso bíblico, se você for para qualquer estudo da teologia, você vai perceber que o texto áureo da Bíblia é o João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tem o quê? A vida eterna. Pastor, não, o tema central da Bíblia é a salvação, mas a salvação nunca vai se manifestar se primeiro não vier o perdão. A salvação nunca vai chegar a mim. Para Cristo primeiro me salvar, primeiro Ele precisa me perdoar. Para você salvar alguém, para você restaurar alguém, para você redimir alguém, restituir alguém, primeiro precisa se perdoar. Caso contrário, as minhas orações serão nulas. As minhas orações serão em vão, as minhas orações não terão eficiência alguma. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é isso. E segundo, você percebe que para Jesus perdoar era tão importante que quando ele curava, ele não chegava em alguns casos dizendo assim, ó, você está curado. Não, ele chegava e dizia, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Quando os escribas, fariseus e demais classes não achavam correto ele fazer isso, a Bíblia fala que logo Jesus percebia o que eles estavam falando no teu coração. E então Jesus dizia, o que é mais fácil dizer? Toma a tua cama, levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? O perdão é o tema principal da mensagem de Jesus. Se você ainda não desenvolveu um coração movido a perdoar, você precisa então rever se até mesmo você está salvo em Cristo Jesus. Porque no livro de Mateus, capítulo 6, vamos lá? Eu vou pegar aqui. Agora eu vou mais devagar. Eu tinha que fazer uma introdução rápido, mas agora nós vamos mais devagar. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim, ó. Vocês olham na tela que eu olho aqui. Diz assim, ó. Portanto vós orareis assim. Pai nosso que estás na onde? Santificado seja o teu, venha o teu, seja feita a tua,
tanto na terra como ela é feita no... O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então você percebe que até na hora que Jesus nos ensinou a orar, ele nos ensinou com várias formas. Primeiro, ele começa dizendo que o centro da nossa vida tem que ser o Senhor, irmão. Hoje eu acredito que tem se cumprido o que foi profetizado há anos atrás, que o homem está permitindo que o seu ventre se torne o seu Deus. Quando a Bíblia diz, quando ele usa essa expressão, que o seu ventre se torne o seu Deus, é que as pessoas chegarão a um ponto de desprezar tudo o que é a vontade de Deus, para colocar o que ela precisa em primeiro lugar. A gente, de algum modo, de alguma forma, tenta se auto-justificar, colocando na frente das coisas de Deus aquilo que nós achamos que seria o certo. É mais ou menos assim, a pessoa vai fazer alguma coisa, ela fala assim, faça, porque eu acho que Deus não vai ficar preocupado de você fazer isso. Eu acho que Deus, ele quer que você fique feliz. Eu acredito que seja dessa forma. Irmão, não caia na axiologia, não caia nas hipóteses, não caia naquelas suspeitas, eu acredito, eu penso, eu acho. Não. O que diz as Escrituras? O que o Senhor nos ensina? A Bíblia não trabalha com adivinhação. Tem gente que está tentando adivinhar a mente do Senhor. Tem gente que está tentando adivinhar a mente das pessoas. Suponhamos que você está com muita vontade de comer o pudim. Fala amém. Vocês estão com vontade de comer pudim? Quem está com vontade? Lá em casa tem pudim, vocês querem? Não vou dar. Ah, não vou dar não. Vocês fazem pudim, não traz para mim? Pastor, mas quanto é que fica o perdão? Eu estou te perdoando, né? Então preste atenção, vamos voltar aqui. Suponhamos que você está com desejo, uma vontade muito grande de comer um pudim. E aí de repente alguém fez o pudim, você fez o pudim, ou você comprou apenas um pequeno pedaço na padaria e colocou na geladeira. Aí alguém chega e de repente abre a geladeira e vê aquele único pedaço de pudim e fala, eu vou comer. Alguém fala assim, mas esse pudim aí é de fulano. Mas eu acho que ela não vai achar ruim de você comer não, porque afinal de contas é só um pedaço de pudim. E você está lá no seu trabalho ou na rua falando, meu Deus, não vejo a hora de chegar em casa, colocar os meus pés para cima, ligar um louvor e comer aquele pudim. Meu Deus, como eu estou com vontade de fazer isso, misericórdia. Aí você chega mais do que depressa, a primeira coisa que você faz é na onde? E quando você abre, o pudim criou perna. Você não acha o pudim, né? Aí a hora que nasce o gigante dentro de você, quem comeu o meu pudim? Ah não, fulano comeu. Aí você fala assim, mas por que você deixou? Aí a pessoa fala assim, mas eu achei que você não ia se importar, mas eu me importei. Você tentou adivinhar a minha mente, você não sabia o que eu estava, qual as minhas intenções. A mesma coisa ao Senhor, irmão. Não tente adivinhar a mente do Senhor, não tente adivinhar os pensamentos do Senhor. Ele já deixou claro que os meus caminhos são mais altos e os meus pensamentos também são mais elevados. Pare de ficar tentando achar ou acertar ou adivinhar a mente do Senhor. É o que Deus está nos ensinando. Não permita que a sua necessidade, a sua precisão seja maior do que a sua vida com Deus. Não permita que isso aconteça. E aí a Bíblia fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Essa é uma oração que o mundo inteiro faz, amém pessoal? Até quem não é cristão faz a oração do Pai Nosso, irmão, dizendo venha o teu reino, mas a realidade é que nem todos estão preparados para isso. Porque o reino de Deus tem a ver com perdão, mas o reino de Deus também tem a ver com julgamento. E a Bíblia fala que todos nós prestaremos contas por tudo que nós temos feito por meio do corpo, quer seja bom ou quer seja, vamos prestar conta. Então tem gente aí, irmão, que está vivendo de maneira irregular. Tem pessoas que sabem que se Jesus voltar agora, ela vai para o inferno, se não se arrepender. Mas às vezes faz essa oração, vem o teu reino, mas eu não estou pronto nem para que o reino de Deus venha. E às vezes a gente não se preocupa em chamar pelo reino, a gente tenta criar o nosso reino. O importante é a minha felicidade, o que Deus pensa, o que Deus acha, pouco importa. E aí você vê que uma das partes também está, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita onde? No céu. Eu perguntava para o pessoal da manhã, não sei se você assistiu a nossa live de manhã, o nosso culto de manhã, aonde eu falava com as pessoas dizendo o seguinte, algum momento da sua vida você perguntou qual é a vontade de Deus para você? Porque pode parecer que não, irmão, mas preste atenção no que eu vou te dizer isso aqui agora. Todos vocês têm um chamado específico.
Ninguém foi chamado para ser esquenta-banco. Todos nós temos um chamado para fazer algo para Deus. Às vezes dentro do sistema religioso, né, dentro da igreja, ou às vezes fora dele, mas mantendo-se a fé, lá fora. Agora não vem se esconder atrás do que a gente ouve muita gente falar. Vou te falar isso com propriedade. Eu já vi muitos homens de Deus que tinham que fazer algo para Deus, homens que tinham dinheiro financeiramente, estou falando do meu ministério, que eu conheço, pessoas que tinham um poder aquisitivo muito alto, na época que eu comecei a servir a Deus, e essas pessoas sempre se escondiam atrás da seguinte frase: o meu ministério é sustentar a obra de Deus, o meu ministério é lá fora, ganhar com recursos financeiros, devolver os meus altos dízimos, as minhas altas ofertas, para manter a obra do Senhor. E a maioria deles hoje estão com o casamento destruído, e alguns deles até se desviaram do caminho da fé. Irmão, tem coisas que é obrigação nossa, tem coisa que é meramente responsabilidade, não tem como. Não tem como você querer mérito por uma coisa que é sua obrigação. Eu sempre cito o exemplo da criança. Ela vai lá, por algum motivo ela tira 10 na prova dela, chega para o pai e fala: olha pai, tirei 10. O pai fala: filho, que bom que você tirou 10. Você acabou de receber um livramento. Qual, pai? Porque se você não tirasse nota, você ia apanhar. Acabou de ter um livramento, Deus te deu um livramento para você tirar esse 10 aí. Aí a criança meio que se empolga e fala: não pai, agora já que eu tirei 10, eu fui bem na matéria, o senhor bem que poderia me dar um brinquedo bem baratinho, um PlayStation 4, é isso? Um PlayStation 4, tá baratinho, né? Aí o pai fala assim: você está com a cabeça onde, meu filho? Você acha que eu vou te dar um presente por causa da nota 10? Se eu tiver que dar um presente para você, será por causa de mim, porque eu te amo, mas não por causa de merecimento. Porque a nota 10 aqui não passa nada mais, nada menos da sua obrigação, principalmente se você não trabalha fora. A sua função é só estudar, e se você não tirar nota boa, é lamentável. Porque tem pessoas, irmãos, que trabalham o dia inteiro, vai para a faculdade à noite, estuda depois de meia-noite, acorda cedo, e ainda consegue tirar uma nota acessível, enquanto um camaradinho ou uma mocinha que não faz nada, às vezes nem dentro de casa, só vive na unção do enrolation, né? Do embromando, não faz o que tem que fazer, e tira nota ruim. Está errado. Tem coisas que não passam da nossa obrigação. É a mesma coisa de eu estar ali no meu escritório, precisando de uma bênção, e fazer uma oração para Deus da seguinte forma: Pai, eu entro na tua presença. Deus, eu quero que o Senhor me conceda a bênção. Eu quero que o Senhor me conceda essa vitória. Porque afinal de contas, eu faço todos os cultos na igreja. Aí Deus olha e fala assim: você está besta? Você está bobo? Você está doido? Ué, quem que é o pastor da igreja? Eu. Então isso não passa da minha responsabilidade. Eu não preciso mérito por causa disso. Eu não tenho que ganhar algum presente extra por causa dessa minha atitude. É meramente minha responsabilidade. Então tem coisas, irmãos, que não adianta você tentar argumentar diante de Deus. Então eu tenho que perguntar: qual é? Qual é a sua vontade específica para a minha vida? No que eu posso ser útil para o reino de Deus, para a obra de Deus, para a presença de Deus? Então seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E aí diz o versículo seguinte, vamos lá, versículo 12: perdoa-nos as nossas, assim como nós perdoamos aos nossos o quê? Você percebe que o verbo perdoar está em exercício contínuo, está em uma ação. Nós estamos perdoando, não é algo perdoei. Não, é um exercício contínuo. Você percebe que para Jesus perdoar era tão importante quanto curar uma pessoa. Para Jesus perdoar alguém era tão importante quanto libertar um oprimido pelo diabo. Perdoar alguém para Jesus era tão importante como qualquer outra obra ou qualquer outra bênção que ele pudesse manifestar na vida das pessoas. E ainda no livro de Marcos, capítulo 2, Mateus capítulo 18, olha o que o Senhor Deus ele diz, versículo 21. Mateus 18, 21, ainda sobre o perdão. Olha o que o Senhor diz. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, mas até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7?
E aí no versículo 22, Jesus responde dizendo: não te digo até 7, mas até o que, pessoal? 70 vezes. Algumas traduções apenas dizem 77. Outras dizem como nós estamos aqui, 70 vezes 7, que resulta na quantidade de 490 vezes. Aí a pessoa fala assim: pastor, mas será que a gente não pecou dessa mesma forma? Será que Deus não teve que nos perdoar de diversas vezes, às vezes pela mesma coisa? Eu falava para o pessoal de manhã, por exemplo: Pedro, há quanto tempo você serve a Deus? 12 anos o senhor serve a Deus. Alguém serve a Deus mais do que 12 anos aqui? O senhor serve a Deus há quanto tempo? 14 anos. Quem serve mais do que 14 anos? A senhora há quanto tempo? 18 anos. Quem dá mais? De manhã a senhora serve a Deus há quanto tempo? 21 anos. Alguém dá mais? Ninguém? 21 anos. Mas nesses 21 anos, dona Marilce, será que a senhora já não pecou mais de 400 vezes? Não, pastor, eu? Não, de forma alguma. Irmão, não se iluda. A Bíblia diz claramente que aquele que se autodiz não ter pecado, esse está fazendo um pecado até maior, em outras palavras. Faz-se mentiroso. No decorrer de todo esse tempo, nós pecamos muito mais do que 400 vezes, irmão. Nós pedimos perdão muito mais do que 500 vezes. Então, quando Jesus, ele nos ensina que nós temos que perdoar, às vezes até 70 vezes 7, nada está relacionado à quantidade, mas em um exercício contínuo. Num exercício contínuo. É isso que ele estava tentando nos ensinar. Pedro lhe fez essa pergunta, porque Pedro ainda se mantinha preso aos costumes antigos. Como assim? Antigamente, quando uma pessoa precisava pedir perdão, precisava oferecer algum tipo de sacrifício. E esse sacrifício vinha com as suas especificações e números. Seriam 10 pombas, 2 carneiros, 15 vacas. Vou só dando um exemplo para você entender. Era um ritual, era uma cerimônia, era preso a números. E Jesus queria mostrar para o povo que quando se trata de perdão, é um exercício contínuo. Ah, pastor, mas o que aquela pessoa fez é imperdoável. Por quê? Não, pastor, porque aquela pessoa, ela comeu no meu prato. Aquela pessoa, pastor, ficou dentro da minha casa e agora falou mal de mim. E olha, pastor, eu não gosto de falsidade. Glória a Deus, isso é bom. Mas para você se sentir ofendido dessa forma, só porque alguém lhe falou alguma coisa a teu respeito, no mínimo, você precisa estar na condição de nunca ter falado mal de ninguém também. E será que hoje você pode se dizer que você, pastor, esse pecado eu não tenho? Eu nunca falei mal de ninguém. E olha, e antes que você se precipite dizendo que não, lembre-se que às vezes muitas críticas, muitos falares mal, vem traduzido de uma opinião, uma crítica construtiva. Apesar que nós já entendemos que não existe crítica construtiva. Crítica é crítica e pronto, acabou. Crítica é crítica. A gente tenta amenizar o impacto usando a expressão construtiva. Mas se eu chegar para você e falar assim: olha, o seu cabelo está horrível, não sei o que está acontecendo, você está lavando esse cabelo direito, olha, como mulher você precisa cuidar mais um pouco do teu peso, porque você está totalmente fora do peso. Porque se a balança vê você chegando, ela já olha para você e fala assim: está amarrado, em mim não. Ah, pastor, mas essa pessoa ela vai ter que entender que isso é uma crítica construtiva. Está mais para destruição geral. Está mais para bomba nuclear, irmão. Não tem como. Você, de alguma forma, ao colocar o seu parecer, vai estar fazendo uma crítica e pronto, acabou. Pronto, acabou. Então, no mínimo, para você se chatear com alguém falando alguma coisa a teu respeito, você precisa estar na condição de nunca ter falado de ninguém. Nem de quem você conhece, e muito menos de quem você nunca viu. Porque a coisa mais triste é você falar algo de alguém que você não conhece. A coisa mais triste é você falar de alguém que você não convive com ela 24 horas.
A coisa mais triste é a gente julgar a vida das pessoas sem saber o que elas vivenciam no seu dia a dia. Então Jesus quis dizer que esse ato precisa-se ser contínuo. Então perdoar, você não está, se você tiver que perdoar, você não está perdendo nada. Pelo contrário, você está ganhando a sua própria alma e logo você está ganhando a alma de quem te ofendeu. E aí Deus nos mostra o que o perdão traz na vida de quem é perdoado. Lucas capítulo 19, vamos lá? Nós já conhecemos esse camarada, conhecido como Zaqueu. Você já ouviu falar sobre o Zaqueu, sim ou não? Lucas capítulo 19, diz assim, ó: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado o quê? E era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. E procurava ver quem era quem. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em sua... Irmão, todo esforço, quando é feito para Deus e de coração, ele é recompensado. O problema é que muitas pessoas fazem as coisas para Deus, mas não de coração. Alguns fazem de alguma maneira querendo se aparecer. Alguns fazem de alguma maneira tentando ganhar, sabe, a atenção ou o prestígio de alguém. Quantas vezes eu já vi isso na igreja, irmão? A pessoa faz uma coisa e espera louvor dos homens. Eu tenho muitos erros, irmãos, mas louvado seja que esse erro eu não tenho. Desde o dia que eu comecei a servir a Deus, tudo que eu faço pela obra de Deus, eu não fico esperando reconhecimento de quem quer que seja. Desde o dia que eu li um texto que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, se hoje você acha que o pastor, no caso estou falando com a gente aqui, se você acha que eu sou um pastor um pouco mais zeloso das coisas, não é porque eu estou querendo ter prestígio da igreja. Eu não preciso, sabe por quê? Porque não foi eu quem morreu na cruz pela igreja, foi Jesus, irmão. Então o centro das atenções continua sendo Ele, não eu. Agora, se eu faço de bom grado, de coração, porque eu faço para Deus, para o Senhor. Ah, pastor, mas eu também faço. Mas e quando você não é reconhecido, você não fica chateado? Porque tem gente que fala assim: não dá mais não, você faz as coisas, você se arrebenta, você se dedica, você se esforça, você se sacrifica, e no final, a pessoa nem reconhece isso. Então você nunca fez para Deus, irmão. Você nunca fez para o Senhor. Você poderia na sua mente estar se enganando, dizendo que está fazendo para Deus, mas o seu coração infelizmente era enganoso. Você esperava receber louvor de alguém. Tanto que eu falo para as pessoas: se você hoje coloca alguém numa postura, numa posição, e às vezes você não... Nós pastores, preste atenção nisso, irmão. E às vezes até você que está nos assistindo, que faz parte do ministério, corpo de ministério, algum ministério na igreja, algum cargo, vamos chamar assim. Entenda, nós pastores não precisamos de um motivo para colocar ou depor alguém de um cargo. Ah não, pastor, para tirar alguém da liderança tem que ter um motivo. Eu não preciso, porque a obra é do Espírito Santo. Se eu sentir no coração de tirar alguém e colocar ao outro, não é porque alguém fez coisas erradas, mas porque o tempo dele naquele momento, o quê? Acabou. Vai chegar um dia que eu não vou ser mais pastor em Lucas do Rio Verde. Um dia o vento vai soprar. A Bíblia fala que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Então eu não tenho como dizer: ah, não foi tirado daqui porque não estava fazendo certo, não foi tirado daqui por inveja, não foi tirado... Não, nada disso, isso é tudo carne. Tem nada a ver com o Espírito. O vento sopra aonde quer. É isso que a Bíblia nos ensina. Não, mas o pastor não podia ter feito isso, porque ele tinha que ter recebido algum motivo para eu poder fazer isso. Não, nós pastores não precisamos de motivo. O nosso único motivo é a direção. Se o Espírito Santo falar, é melhor obedecer do que o quê? Sacrificar. Apenas isso. A mesma coisa está nos ensinando aqui. Irmão, todo esforço, quando ele é feito, todo sacrifício, quando ele é feito verdadeiramente para o Senhor, sempre vai ter um resultado.
sempre vai ser reconhecido por ele. Porque Zaqueu subiu numa figueira brava para ver o Senhor. E qual casa o Senhor Jesus escolheu para repousar naquele dia? A de Zaqueu. Como que você ficaria se o próprio Jesus dissesse o seguinte assim: ô dona Jucinéia, ô irmã Jucinéia, minha filha, vou dormir na sua casa hoje. Imagine se fosse Jesus, como a senhora faria? Ficaria radiante, teria que até se controlar, né? Se controlar, porque senão fala assim, tá vendo? Sou eu a única santa nesse lugar. Porque afinal de contas eles escolheu a minha casa. E Zaqueu era um homem santo? Ele era até o quê? Pecador. Pecador, irmão. Ele era até pecador. E Jesus recompensou o esforço dele. Entrou, e olha o que diz, versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isso, o que eles fizeram? Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem o quê? E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo o quê? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e o quê? O que se havia o quê? Então, quando você libera perdão, você está dando o direito daquela pessoa a alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, quando você não perdoa, você está privando alguém da salvação. Lembre-se, primeiro para poder ser salvo, primeiro precisa-se ser o quê? Perdoado. Primeiro precisa se perdoar. Caso contrário, irmão, você está privando o ofensor da salvação. E nós não temos só esse exemplo, nós temos o exemplo de Marcos capítulo 2, que quando Jesus perdoou-lhe os seus pecados, manifestou-se no ofensor a cura. Ele foi curado. Irmão, se você realmente quer obter coisas positivas na presença de Deus em relação aos nossos pecados, então nós temos que aprender a liberar mais o perdão. E aí a nossa história, a nossa vida, com certeza será diferente. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece, para a glória de Deus. Feche os seus olhos, inclina a tua cabeça. Coloque as mãos no seu coração. Eu não sei o que você tem vivenciado, mas olha para mim antes de eu fazer a oração. Deixa eu falar que eu não posso deixar passar. Eu estava vendo que o maior exemplo de perdão fora Jesus, porque não tem ninguém que se compare a ele, foi José. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que ele foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado num buraco, depois foi vendido para os ismaelitas, revendido lá para o Egito. Como diz o ditado popular, comeu o pão que o inimigo amassou, foi julgado, foi privado de ter um relacionamento com seu pai, cresceu longe da sua família. E se tem uma coisa que nós sabemos, que o tempo não se pode recuperar. Passou tudo isso, viveu tudo isso. E o dia que os seus irmãos se apresentaram no Egito, no período das 7 vacas magras, a Bíblia fala que ele soube reconhecer quem era a sua família. Irmão, olha, eu não tinha visto o que o Espírito Santo está falando no meu coração aqui não. Mas quando você tem um coração perdoador, você é capaz de reconhecer quem é a pessoa na primeira instância, não depois que ela ofendeu você. Você é capaz de olhar para a pessoa com os primeiros olhos. Você não consegue mais enxergar a pessoa da mesma maneira, porque antes, se José não tivesse perdoado os seus irmãos, ele sempre viria os seus irmãos como pessoas ruins. Mas a Bíblia fala que ao vê-los pela primeira vez, ele chorou, não de raiva, mas de saudade. E a Bíblia fala que ele fez com que os irmãos fossem buscar os seus familiares, e ainda fez o quê? No versículo 8, coloca para mim, Gênesis 45, versículo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tenho que ler esse versículo, aí eu vou fazer a oração. Gênesis 45, 8. Diz assim, versículo 7. Vamos lá no 7. Diz assim,
pelo que Deus... 6. Oh, Jesus. 6. Porque já houve 2 anos da fome no meio da terra, continua. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus, preste atenção, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardai-vos em vida por um grande o quê? Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão quem? Que tem me posto como pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Sabe, quando eu li esse texto, Deus me falou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. José achou algum meio, preste atenção, José achou algum meio de transformar toda aquela dor, todo aquele rancor, em algo positivo e construtivo. Ele disse assim, ó, não se culpem mais não, porque não fostes vós que fez tudo aquilo. Deus permitiu para que hoje eu pudesse conservar cada um de vocês em vida, devido ao que estava vindo sobre o Egito. Ele encontrou um meio de transformar toda aquela dor em algo positivo e construtivo. É o que Deus está querendo que você e eu façamos hoje. Te ofenderam, te magoaram, te entristeceram, continuo repetindo várias vezes as mesmas coisas, então encontre um meio de transformar toda essa dor, todo esse rancor em algo positivo, construtivo e, acima de tudo, edificante. Amém? Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Peça para Deus limpar a tua alma. Peça para Deus limpar teu espírito. Fale com Ele nessa noite. Agora é uma oração que você pede perdão. Oh, Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Diga, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Chame por Ele e declare isso com todo o coração. Abraça-me, oh, aleluia. Abraça-me,
abraça-me. Diga para ele, diga para ele. Abraça-me. Com seus braços de amor. Comece a falar com Deus agora. Comece a falar com Jesus agora. Diga para ele: Senhor, me ajuda. Diga: Senhor, me ajuda não somente a perdoar as pessoas, mas me ajude a me perdoar também. Diga: Deus, eu quero sentir o refrigério na minha alma. Diga: Deus, eu quero ter um coração movido a sempre perdoar, Pai. Porque o Senhor perdoa todas as nossas ofensas. Meu Deus, há tanta gente vivendo de rancor. Há tanta gente, meu Pai, que está se afogando nas suas mágoas. Há tanta gente que está, meu Pai, se matando com os seus próprios ódios. É como um pregador um dia disse: a mágoa, o ódio, o ressentimento é como um veneno que a gente bebe, achando que quem vai morrer é quem nos causou a dor. Oh Jesus, o Senhor diz na tua palavra que já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viverei na fé do Filho de Deus. Oh Espírito Santo, ajuda essa mulher a perdoar o marido. Oh Jesus, ajuda esse marido a perdoar a mulher. Oh Jesus, ajude esses pais a perdoarem os seus filhos. Oh Deus, ajuda o teu povo a perdoar quem quer que seja. E deixo simplesmente longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça o seu próprio corpo agora. Abraça-me. 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 Oh Jesus, com teus braços de amor. Abraça-me, diga mais uma vez. Abraça-me. Abraça-me. Com os teus braços de amor.